Salve galera, sejam todos bem-vindos novamente ao nosso canal podcast, o nosso Siga o Dinheiro, muita felicidade, nós já passamos da estreia, estamos muito felizes, cada vez mais contagiando as pessoas, isso é muito gratificante. Eu e meu parceiro Hélio tá aqui do meu lado. Ei Hélio, aqui ó. Você sabe aquele Super Gêmeos Ativaia das antigas, mas tá, né? A gente, cada dia que a gente vem aqui, a gente fica mais feliz porque a gente vem trazer primeiro falamos sobre nós, né, Fausto? Agora estamos trazendo convidados. Um monte de gente chorou aí, então. Foi muito legal os primeiros, assim, mas agora vai chegar na realidade que nós queremos, né? Quer trazer conhecimento financeiro para as pessoas, o que as pessoas podem fazer, o que existe no mercado, como é que funciona o mercado, de uma maneira mais abrangente, né, Fausto? Mas de maneira clara para os nossos ouvintes, aí, pessoas que nos seguem no Instagram, no Facebook, no YouTube, no nosso canal. Aproveito e já peço para vocês entrar lá, curtem lá, compartilhem com seus amigos. É muito importante para o canal que vocês levem todo esse nosso trabalho para os seus amigos. Hoje mesmo vai ser de grande valia aqui, porque nós temos um convidado extraordinário aqui. Exatamente. Desde quando eu conheci ele, eu até estava falando com o Fausto, um cara muito inteligente e dá gosto. Ontem nós tivemos uma reunião antes ali com um grupo lá que é da empresa que ele é gestor ali, e fiquei muito feliz ali com os produtos novos da empresa, como ele fala, essa articulação, o entendimento que tem, então fica muito claro, e é isso que eu queria trazer para vocês aqui, eu e o meu grande amigo Fausto aqui, queria trazer para vocês aqui, para que vocês aprendam e entendam a questão, o que existe no mercado na área financeira, né? De investimento, como fazer, como que acontecer, como que está o mercado. Hoje nós vamos saber, como eu diria assim, vamos sugar, né? Conhecimento, porque isso aí nos falta nessa área ali. Eu queria entender mais e acredito que a gente vai ser muito produtivo hoje. Sem delongas, então, meu jovem, apresenta esse jovem mancebo que está no nosso lado aqui. Rapaz, eu fui atrás, né? Porque ele só mandou um brief muito breve, assim, né? Sim. Depois você, mas quem que é esse cara, né? Conheceu o César, de ser gestor. Mais um César, empresa, galera. Mais um César, para quem não sabe, César. Então, o César hoje, até vou usar do teu... Tá vendo, galera, como contagia essa parada? Porque nada melhor, porque de repente é tanta coisa que eu vi sobre ele, que eu acho que é melhor ele se apresentar, né? Então, tá aqui conosco aqui o César Manciochi. Não, é Maiocchi. Maiocchi? Exatamente. Agora já aprendi a falar o sobrenome, tá vendo? É um sobrenome italiano, tá? Tá. Então, César, se apresenta aí para os nossos ouvintes aí, para as pessoas que estão nos seguindo, que estão assistindo nosso podcast aí. Quem que é o César? Perfeito. Bom, meu nome é César, eu trabalho no mercado financeiro há quase 7 anos. Já tive na carreira aí oportunidades como consultor de investimentos, como assessor de investimentos, analista financeiro, planejador patrimonial, e eu sou gestor de uma consultoria financeira de Blumenau, chamada InvestX, e estou cada vez mais aí tentando aproximar o investidor do ramo do mercado financeiro, aproximar pessoas da educação financeira e tentar fazer uma gestão mais ativa e educar financeiramente a todos. Ô César, vamos lá, mas você tem uma formação que me chamou a atenção. Você é engenheiro. Exato, me formei em engenharia, né? Durante o final do meu curso eu já quis mudar de área. Bom, é claro que na hora meus pais ficaram, meu Deus, filho, tá em engenharia, e eu ainda estava fazendo estágio na Petrobras. Então, os pais estavam todos felizes, tá na Petrobras fazendo estágio, vai seguir carreira, quem sabe. E eu comecei a entrar no mercado financeiro e investir no meu próprio dinheiro, e comecei a me apaixonar. Acho que todos são assim, a maioria das pessoas que entram no mercado financeiro acabam começando com o dinheiro próprio, né? Acabei entrando a gostar, comecei a auxiliar alguns colegas da área financeira, comecei a perceber que isso estava dando resultado com os meus colegas ali também, e começaram a correr em indicações, ou seja, meus colegas começaram a me indicar para parentes, para amigos, e quando eu vi eu estava atendendo pessoas. Daí nessa hora eu comecei a virar consultor financeiro e comecei a seguir essa área, né? No início eu estava dividindo minha atenção na área da engenharia e na área também de consultoria de valores imobiliários, só que quando eu vi que realmente o mercado era amplo, dava muitas oportunidades, estava crescendo cada vez mais, eu acabei seguindo carreira mesmo na consultoria financeira. Daí eu tirei certificações da área, né, para conseguir realmente estar oficial perante a CVM, a Ambima, a APIMEC,
que são órgãos reguladores do mercado financeiro, e fui seguindo carreira nessa área. Tive oportunidades em assessorias de investimentos como assessor, como planejador patrimonial, vendendo seguros, né, consórcios e previdências, e também tive a oportunidade de iniciar um pouquinho ali como analista de valores imobiliários de uma previdência privada, né? Então foi uma carreira aí bem interessante, e hoje estou sendo gestor de equipe, então estamos aí evoluindo na área, tentando sempre alcançar novas oportunidades. Que legal. Bom, pergunta para ele? Cara, eu tenho várias perguntas. Então, né? A cabeça já começa a rodar aqui. Primeiro, pessoal, que a área de investimento você conhece, né? Tem tudo a ver com o nosso canal aqui. E perguntar para o César mais de experiência de vida, cara. Porque quem segue a gente, viu, César? Quem está no nosso canal, a gente sempre se preocupa em trazer para eles a orientação. A informação, cara, sobre investimentos, por exemplo, cara, eu tenho o tio do Google aí, né, o Oráculo, e vai e pergunta e traz milhares e milhares de informações. Chat GPT também saiu cara, agora, né? Inteligência artificial que tá na moda, né? Eu sempre digo, você contou muito bem aí em alguns segundos um brief de tudo que eu penso que vai ser, né? Mas, cara, vamos começar do começo que nem diz o outro, né? Quando você se viu por gente, né? Teve a orientação lá dos seus pais, muito maravilhado que você estava até fazendo estágio na Petrobras, é isso que eu entendi? Exato, no final do curso, né? Isso, que faz parte, né? Agora, cara, o que verdadeiramente esse ano te levou para ser o que você é hoje? Porque eu vou traduzir na minha linguagem, né? Quem acompanha a gente sabe o profissional que eu sou, eu vejo que você, queira ou não queira, está influenciando muitas pessoas, desde clientes que te pagam para isso e outras pessoas que te observam, que você transforma a vida e eles nem falam isso para você. Qual que é a tua preocupação em realmente, já que a gente está falando de investimento, valores, e aqui a gente vai falar de dinheiro, que é o que interessa, transformação de vida, o que vem na tua cabeça quando tu senta, por exemplo, na frente de duas pessoas que querem investir? O que tu traz de mais rico para a gente ou para as pessoas que estão te vendo aqui? Perfeito. Uma pergunta é um pouco abrangente, mas ela é bem Sim. fácil de responder, porque a gente pega o déficit educacional aqui no Brasil em termos financeiros, né? Então, primeiramente, quando eu atendo alguém, quando eu tento chegar e abranger o tema investimentos, eu tento dar um pouco de educação financeira sempre. Por quê? Porque a gente não sabe investir na ponta, né? A gente não aprendeu a investir. Complicado, A né, gente cara? sai da faculdade sem saber o que fazer com o dinheiro, né? E eu acredito, né? Eu acho que isso seja fundamental, que a gente tenha educação financeira nas escolas também. Concordo. Tá? É claro que é importante a educação financeira na faculdade, até maior, porque lá, de fato, você vai começar a ganhar dinheiro quando sair de lá, e você administrar teu dinheiro é algo essencial para a tua vida, né? Eu já atendi várias pessoas profissionais e muito bem sucedidas em termos financeiros, assim, de salário mesmo, né? Que chegaram aos seus 60, 70 anos e não guardaram nada, investiram nada, gastaram tudo, né? O que faltou a eles, né? Faltou educação financeira, faltou ter propósito para o dinheiro deles, faltou saber por que está investindo e faltou, obviamente, orientação também, né? Então, quando eu chego a algum investidor e vou conversar com ele, eu sempre tento mostrar a importância de poupar, a importância de pensar a longo prazo, a importância de construir patrimônio com objetivos e propósitos de curto, médio e longo prazo. Assim você sabe por que você está investindo, né? Uma das grandes problemas, né, de todos os países que são capitalistas, claro, sou capitalista também, né, pessoal? Parabéns, parabéns. É ter muitas oportunidades durante o percurso da vida. Ou seja, vai sempre aparecer a oportunidade de você ter um bom carro, uma lancha e etc. Você pode ter, sim, se você tem condição financeira, você deve ter. Mas você deve ter também o planejamento da tua vida para depois. Ou seja, como que eu vou me aposentar? Qual a qualidade de vida que eu quero ter lá na frente? A minha aposentadoria, seja INSS, seja por previdência privada, vai me dar a qualidade de vida que eu quero? Sim ou não? Muitas vezes, tá? E a grande maioria, a resposta é não. A gente sabe o teto do INSS, a gente sabe que pessoas com alta renda, médicos, empresários, não vão conseguir, quando eles quiserem parar de trabalhar, ter a renda que eles almejam ter. Para conseguir manter a renda, manter essa qualidade de vida, você tem que se planejar. Você tem que construir patrimônio visando isso. Visar uma renda extra, visar conseguir parar e dar uma tranquilizada no futuro. Você não quer, você médico, trabalhar com 80 anos, né? Não quer. Você empresário com 80 anos trabalhando ainda. Não, você não quer. Você quer parar uma hora. E para isso tem que se planejar financeiramente. E é uma das coisas que eu mais educo, que é a parte de educação financeira e planejamento financeiro, tanto para conseguir reduzir a carga de trabalho e se aposentar, quanto para a sucessão patrimonial, tá? Então é algo realmente muito importante na vida de todos. Eu acho que o que ele está falando é extraordinário, porque hoje as pessoas são muito imediatistas. O que está se vendendo na internet é o dinheiro fácil. A gente viu até há pouco, nós vamos falar isso mais adiante,
da questão dos jogadores de futebol lá do Palmeiras, que fizeram investimento em uma situação lá, numa empresa e tudo lá. E eu percebo hoje, conversando, eu tenho uma filha de 18 anos, e conversando com ela, está na faculdade agora, fazendo administração, e vendo os amigos dela que não sabem o que fazer. Né? Eu tenho meus colaboradores ali que também você tem um salário, mas não acabam não tendo essa educação. Eu acho de suma importância que o nosso governo comece a pensar na questão de realmente botar ali, pelo menos de quinto ano para frente, pelo menos, né, uma educação financeira. Eu falo para os meus que a gente, como por ser muito imediatista, acaba não sabendo fazer esse planejamento. Para os meus colaboradores, eu procuro levar nos treinamentos que nós passamos essa questão. Onde você vai estar daqui a 10 anos? Né? Então, poxa, eu quero... O que você quer ter daqui a 10 anos? Onde você vai estar? Que carro que você vai ter? Que casa que você vai ter? Que vida você vai ter? Se você fizer um planejamento e falar assim, agora você sabendo onde você vai estar, fica muito mais fácil você saber hoje quanto que você tem que guardar. Né? Então, eu quero ter 10 mil guardados daqui a 10 anos. Ótimo, então eu preciso guardar, talvez R$100 por mês vai me gerar um tranquilamento. Então, essa educação, às vezes as pessoas, César, elas pensam, né, que elas têm que investir muito para ter... eu tenho R$100, é pouco. Não, já tem que começar. Legal isso que você citou. Vamos lá, eu aproveito pela oportunidade em já esclarecer que o planejamento patrimonial é um produto nosso que a gente entrega para realmente ajudar o cliente a conquistar um propósito. Tá? Isso que você citou, de poupar pouco e já ter um resultado, é aquilo que acontece mesmo. Se você poupar um valor baixo, R$1.000 por mês, durante vários anos, os juros compostos te dão resultados fantásticos, tá, gente? Não se acanhe, mas é só 1.000. É só 1.000, só que 1.000, mais 1.000, mais 1.000, os juros compostos rodando, ele é extraordinário, te dá bons resultados ao longo do tempo, né? E o planejamento, ele é, acima de tudo, necessário para você conseguir diminuir a sua carga de trabalho, né? Esse planejamento que você falou de carreira, onde você quer estar, também é muito importante, mas é um pouco mais atrelado à carreira, né? Agora, dá objetivos para o teu dinheiro, do porquê você está poupando, para o quê, quanto você quer ter de renda no futuro, renda passiva, né? Para conseguir sobreviver, você quer deixar para os teus filhos ou não, é algo que tu tem que fazer já desde o início. Eu sempre digo, né? Quanto antes melhor, mas nunca é tarde, tá? Então, assim, se você já está com uma idade mais avançada, não é tarde. E se você já é novo, melhor ainda. Então, quanto antes começar, é melhor graças aos juros compostos, tá? E, obviamente, que toda vez que se fala em investimento, você deve ter uma frase no teu balcãozinho, no teu caderninho. Diversificação é a melhor proteção, tá? Então, para você conseguir um portfólio diversificado e que vai ter um crescimento saudável ao longo do tempo, precisa estar diversificado. Diversificado é estar um pouco em renda variável, um pouco em renda fixa, um pouco em fundos, um pouco em crédito privado, obviamente, de acordo com o teu suitability, tá? Então, você tem que fazer o suitability da corretora, do teu banco, para ver qual é o seu perfil, tá? E de acordo com o teu perfil, tu deve diversificar teus investimentos, que diversificação é a melhor proteção que existe, tá bom? Eu vejo dentro dos aplicativos hoje, principalmente dos bancos digitais ali, a questão de investir ali. Então, as pessoas, às vezes, hoje têm na palma da mão ali, mas eu não vejo segurança nela, elas ficam meio inseguras, né? Qual a importância hoje, então, que eu vejo, né, como a gente trabalha em parceria com a InvestX, a gente vê assim qual a importância de contratar um consultor? Né? Porque eu tenho dúvidas, eu não sei eu não sei analisar se a ação que eu estou comprando lá é uma boa ação, não sei se é a hora de investir no Tesouro Direto, eu não sei a hora que é, eu simplesmente vou lá, eu tenho R$1.000 e acabo comprando e acabo tendo... Qual a importância hoje de contratar uma empresa? Perfeito. Bom, se a gente investe sozinho, muitas vezes, como eu te disse, como não há educação financeira, o brasileiro não sabe muito bem e ele é muito imediatista, como você falou anteriormente. Ele quer resultados na hora, no momento. Isso é muito perigoso, tá? A maioria das pessoas que perdem dinheiro no mercado financeiro, vocês podem perguntar por aí, elas investiram sozinhas, tá? Porque quando você investe com um assessor, com um consultor, ele sabe a importância de diversificar, ele sabe aonde alocar conforme o teu perfil. Tá? Porque, acima de tudo, o consultor, assessor, ele quer que você durma tranquilo na sua cama de noite, bote a cabecinha no travesseiro e saiba que o teu investimento está de acordo com o teu perfil. O que é investimento que está de acordo com o teu perfil? Vamos supor que você é uma pessoa que faz o suitability, analisar o teu perfil, você é uma pessoa super arrojada. É você aceitar a volatilidade. Você, sim, vai ganhar mais, provavelmente, ao longo do tempo, porém, vai ter que aceitar a volatilidade. Volatilidade que ele sobe e desce. Você botou 10 mil, pode ser que amanhã você tenha 9.
mas pode ser que depois de amanhã você tenha 11. Isso é volatilidade, tá? Então, se você é um perfil arrojado, você tem que ter ciência que vai haver volatilidade. Se você é um perfil mediano, você aceita um pouco de volatilidade. E você é conservador, você não aceita muita volatilidade, então grande probabilidade do teu portfólio ser maioria em renda fixa, tá? Então, é importantíssimo. E é isso que um consultor vai te entregar. Ele vai analisar teu perfil, vai achar as melhores oportunidades, vai saber as empresas que estão hoje com uma boa governança corporativa, que tem investimentos sofisticados, que pensam em longo prazo, para te indicar e comprar esses ativos de maneira eficiente e pensando, obviamente, sempre em longo prazo, né? É importante ressaltar que o Brasil vive uma economia cíclica, né? Então, às vezes, a macroeconomia e a nossa microeconomia está mais com mais oportunidades em renda fixa, como é o caso agora. Crédito privado, apesar de ter tido algumas crises, como na Americanas, ainda o crédito privado paga muito bem. A própria Selic, com os seus 13,75, está uma oportunidade muito boa. Imagina você ganhar 13,75 por ano sem risco nenhum. Parece baixo, para alguns pode parecer, mas para o conservador é bastante coisa, para quem é investidor conservador. Então, hoje, a renda fixa tem ótimas oportunidades, tanto crédito privado quanto atreladas a CDB, CCB, tá? E a renda variável, obviamente, que eu particularmente gosto bastante, que é investimento em ações, em fundo de ações, é algo também que deve se investir, mas pensando em longo prazo, né? A gente sabe que hoje as ações elas sofrem muito em momentos com Selic alta. Até muitas pessoas não entendem por quê, mas por que a Selic sobe e as ações caem? Vamos lá. As empresas, principalmente small caps, que são empresas de baixa capitalização e pequenas na bolsa de valores, e micro caps, que são menores ainda, elas têm que tomar crédito para conseguir crescer. Você concorda comigo que tomar crédito quando a Selic está alta é caro, né? Então, elas passam a tomar menos crédito. Se tomam menos crédito, o crescimento futuro delas acaba diminuindo, né? E o valor de uma microcap, de uma small cap na bolsa, é muito tendenciosa àquilo que elas vão crescer no futuro. Que hoje elas são pequenas, mas a gente faz uma tendência futura de crescimento. E como ela vai tomar menos crédito, ela vai crescer menos, logo o valor de mercado dela cai. E ao mesmo tempo que aquelas que estão tomando crédito vão pagar mais juros. Pagando mais juros também vão crescer menos. Então o valor de mercado delas cai. E quanto maior a Selic, para essas empresas que são pequenas ainda, médias e pequenas, que tomam muito crédito, é muito mais caro para elas crescer, tá? E acho que até, eu vou deixar, não sei se vocês querem perguntar antes. Eu queria só fazer uma pergunta dentro dessa questão. Porque eu ia falar de um outro tema que então, atrelado à Selic. Vamos lá. A Selic, eu escutei uma vez de um construtor falando que Selic alta, investimento no mercado financeiro. Selic baixa, investimento no mercado imobiliário. Onde que isso é verdade? Ou qual é a análise que faz? Boa pergunta. Vamos lá. A Selic alta nada mais é do que a taxa básica de juros, né? A priori se entende como taxa básica de juros o mínimo que se pode cobrar para tomar empréstimo, tá? Então, se você vai num banco, o mínimo que ele vai te cobrar é 13,75 para tu tomar empréstimo. Obviamente que se você, investidor, investe num CDB de um banco, ele vai te pagar 100% do CDI. O CDI, ele é parecido com a Selic, tá? Então, vai ser mais ou menos 13,75. Se ele te paga 13,75 e ele vai pegar esse teu dinheiro e emprestar para outra pessoa, ele vai emprestar mais caro? Então, ele vai emprestar 18%, 20%. Então, isso é Selic, ela vai controlar isso, tá? Vai controlar quando que o tomador vai receber, o credor vai receber, etc, tá? Por que se corre muito no mercado imobiliário quando a Selic está baixa? Porque para tomar empréstimo é barato. Então, se eu quero comprar um apartamento, eu consigo tomar empréstimo do banco, pagar poucos juros e comprar um apartamento. Agora, se eu quero comprar agora, que a Selic está alta, em 13,75, para eu tomar dinheiro do banco é muito mais caro. Então, acaba... Mas assim, aqui na região litorânea do nosso estado, Santa Catarina, acaba não sendo tão enfatizado isso, porque tem muito investidor internacional, tem muita gente com dinheiro à vista para comprar, então não é tanto tomador de crédito que compra apartamento aqui. Agora, a região um pouco mais, com cidades menores, do interior, né, em que as pessoas não são pessoas investidoras do mercado imobiliário, que quer comprar apartamento às vezes para alugar ou para morar, essa pessoa toma crédito, então acaba tomando menos crédito, por isso que no interior fica menos aquecido o ramo imobiliário, porém no litoral continua aquecido, porque os investidores que compram aqui são pessoas com dinheiro na mão, são investidores internacionais que acabam comprando realmente pensando em investimento. Tanto que você citou antes para mim, muitos apartamentos estão vazios, né? Eles compram pensando no longo prazo. Tá? Quer comentar alguma coisa? Eu quero partir para uma linha aqui que a gente seja menos mecânica para o nosso cliente e as pessoas que seguem a gente, ele entender isso, né?
o nosso papo ele está muito bom, a qualidade ótima, né? Pela tua qualificação de entendimentos. Assim, você consegue definir para quem está vendo a gente, né? Definir o que é curto prazo, médio prazo e longo prazo para essa pessoa entender assim, de novo eu tenho 1K lá, ok? Eu tenho R$1.000 lá. Ou 10K, 100K, enfim, eu tenho um valor financeiro que você já disse que pode, por menores, até valores altos, fazer tal de investimento, né? Que o pessoal já entendeu. Mas o que é? Você falou tanto a curto prazo, médio prazo, nós sabemos que por si só, por falta de orientação, ou seja, muita pouca coisa desenvolvida na cabeça do brasileiro, economicamente falando, financeiramente falando, ele fica refém. Perfeito. Ok? É refém. Quando ele fica refém, é difícil fazer negócio, né? Mas eu aqui tentando escutar e conhecendo o nosso público, porque a gente tem pessoas aqui que já a gente vai falar da empresa que você representa, das condições, das ferramentas que tem para proporcionar para eles. Mas Fausto, poxa, o César está falando aí em curto prazo, então eu vou pegar o meu R$1.000, curto prazo é 30 dias, que eu já vou poder colocar o dinheiro na mão dele, já vou poder, o rendimento eu vou sacar, ou o que ele me orienta? Do meu rendimento eu vou fazer o tal dos juros compostos, defino o que é juros compostos, que é muito interessante, porque realmente... não sei, eu ouvi isso em algum termo, se fosse a 8ª maravilha do mundo, eu pratico juros compostos, eu cheguei em números muito bons na minha vida, nesses 10 anos falando sobre isso, que eu tive a paciência, disciplina, hábito, constância de ficar buscando o que é um juros compostos. Mas defina, cara, por favor, assim, o que é curto prazo falando de finanças, médio prazo e longo prazo. Perfeito. Isso que você falou no final agora, que é disciplina, constância, são características de investidor. Exato. O investidor tem que ter essas características e pensar dessa maneira, tá? Vamos lá. Curto prazo é algo que você quer em até 2 anos, 2, 3 anos. Seria aí uma viagem, tá? Conquistar um patrimônio como um veículo, tá? Então é isso. Curto prazo, você denomina ele como 2 anos. Isso. Ótimo. Mais ou menos 2 anos, Ótimo. tá? Se você tem um objetivo em 2 anos, esse dinheiro ele não pode sofrer volatilidade, né? A gente sabe que o Brasil é um país que tem uma macroeconomia complicada, seja política, econômica. E se você investir em renda variável e tem um objetivo daqui a 2 anos, você corre o risco de não conquistar o objetivo, dada a volatilidade dos ativos de renda variável, tá? Então, se você quer um objetivo de até 2 anos, no curto prazo, invista em ativos que vão te dar esse horizonte, algo pré-fixado, algo definido, atrelado a algum índice. Por exemplo, IPCA, Selic, Ótimo. CDI. Isso, é isso que eu quero chegar com o pessoal a entender. Ou então curto prazo... um produto dentro do que você fala, que a InvestX também Isso. representa, tem um consórcio. Isso. Na verdade, vamos lá. Vamos falar em termos gerais. Você investir em algo que te pague uma renda pré-fixada, uma renda fixa, né? Isso seria algo que você deve investir pensando em curto prazo, porque você já tem ali uma previsibilidade para o teu dinheiro e um objetivo de curto prazo, então esse dinheiro tem que render aquilo que você espera. Então, você tem que render aquilo que você espera e tem que ser definido isso já no momento da contratação, você deve investir em renda fixa, né? Então, César, imagina que eu sou esse teu cliente, cheguei aqui com a InvestX, né? O nome da empresa? Isso, né? Você viu que o meu perfil é curto prazo. Então, isso quer dizer que durante esses 2 anos eu coloquei meu dinheiro, não vou mexer nele? A gente fala que, na verdade, tu tem que ter vários objetivos na vida, né? Tá. Vamos falar dos objetivos de curto prazo. Okay. Se a pessoa tem só de curto prazo, que não deveria ter, mas deveria ter de médio e longo também, mas falando dos objetivos de curto prazo, sim, você deve investir, pode ser conosco, espero que sim, e investir em investimentos que te dá previsibilidade, que seria a renda fixa. Você pode ter oportunidades tanto em pré-fixados com a gente, quanto oportunidades em consórcio, por exemplo, né? Que você já vai ter a tua rentabilidade atrelada e tu vai saber quando que tu vai ter no futuro para utilizar esse dinheiro, seja o objetivo de ter um veículo, uma viagem relativa a isso, tá? Vamos para o médio prazo agora. Legal. Médio prazo seria um patrimônio imobilizado, por exemplo. Eu quero construir um edifício nesse meu terreno daqui a 7 anos, daqui a 8 anos. E eu vou ter que ter certa previsibilidade para isso, né? A gente sabe, até bom abrir uns aspas, a maioria dos estudos mostram que se você investir na bolsa de valor de maneira diversificada, você não tem como ter prejuízo, né? Assim se espera. É claro que eu sempre digo, né? Olhar para o passado, a gente viu o que aconteceu. Exato. E não o que poderia ter acontecido. Então, olhar para o passado não é garantia de retorno futuro. Porém, pegando o que aconteceu no passado e pegando margem de 10 anos de investimentos em renda variável, é impossível praticamente você ficar negativo, tá? Então, assim, você pode daí, pensando em médio prazo, investir sim em renda variável, porém a maioria em renda fixa. Falaríamos ali um 30-70, né? 70% em renda fixa, pode ser debênture,
que seriam empréstimos de empresas que você pode comprar e investir através da sua corretora, seja a renda fixa com a gente, seja até mesmo consórcios, e parte você pode deixar em renda variável para tentar alcançar aí um resultado um pouco melhor do que você espera. Longo prazo. Legal. Longo prazo, daí a gente está falando aí de 15, 20, 30 anos. Daí seria pensar na tua aposentadoria, pensar na tua tranquilidade no futuro e pensar na tua vida após a vida de trabalho, né? Que você quer descansar ou diminuir a carga de trabalho. Eu volto a falar anteriormente que eu já atendi várias pessoas que tinham um pensamento imediatista. E elas chegaram aos seus 70, 80 anos, sentaram na minha frente e falaram: César, eu não sei como eu trabalhei a minha vida inteira como médico, ganhando meus 40, 50 mil reais por mês e eu não consegui juntar quase nada. E essa pessoa que falou isso para mim, ela queria continuar o padrão de vida dela. E obviamente que não consegui entregar isso para ela. Sinto muito. Sinto muito, não tem como entregar. Então o que a gente quer fazer? A gente quer, e até é um produto nosso isso, e é um produto que eu tenho muita satisfação em falar que a gente tem, que é um produto de planejamento patrimonial, em que eu sento com o cliente e eu planejo o futuro dele, esse planejamento de longo prazo, para ele diminuir a carga de trabalho, conseguir se aposentar, ter a tranquilidade no futuro de conquistar aquilo que ele espera em termos de patrimônio e conseguir ter tranquilidade para a sucessão patrimonial, para deixar algo para os filhos, que isso é essencial para todos que são pais também querem isso. Então é muito legal. E para esse pensamento de longo prazo, daí a diversificação ela é mais ampla ainda. Você vai ter renda fixa, você vai ter renda variável, você vai ter previdência, você vai ter consórcio, você vai ter fundo multimercado, fundo de ações, para conseguir diversificar e conseguir ter um bom resultado ao longo do tempo. Quando a gente fala em longo prazo, a gente pode sim ter uma posição um pouco maior em ações e renda variável, porque a gente está pensando realmente em longo prazo. Obviamente que deve se comprar boas ações, empresas pagadoras de dividendos, fundos de investimento imobiliário também são muito interessantes. Isso tudo pensando numa renda passiva futura. Você está vendo, Hélio? Você está vendo? Só para concluir, que já tem a tua parte aí, mas você está vendo por que eu defendo tanto que toda pessoa tem que ter um mentor? Cara, não adianta, irmão. Ele deu um quadro aqui excelente para você que viu e pegou, galera. É o seguinte, ele está dizendo assim, ó, eu sou a pessoa melhor qualificada. Eu gosto de falar isso porque isso é autoridade, tá? A gente está trazendo aqui uma pessoa que tem autoridade, maturidade, penso eu, né? Estou te conhecendo agora, mas você está representando uma empresa e com a autoridade que você está falando, fica mais fácil, tranquilo, e aquela minha tese sempre vai estar. Eu defendo sempre que não importa a área que você atua, você tem que ter um mentor. Ou chame de consultor, alguma coisa, mas ele está passando com autoridade para você aquilo que você até então não entende e está tudo bem, cara. Você é o melhor médico, você está ganhando 50, 40k, é a mesma coisa daquela pessoa que está ganhando 5k, que ele estava ganhando 3, está gastando 3, ou gastando mais ainda. Foi para 5k, está gastando 5k mais ainda. O cara só trocou o 0 atrás, está 40, 50 igual. É a corrida dos ratos que eu falei. Exatamente, cara. Mas, César, a gente vê tudo isso ali, como eu falei, é fácil você investir, é fácil você, né? Hoje você tem nos teus bancos digitais ali, a pessoa tem tudo ali. Você falou de tudo isso aí, você tem um conhecimento, mas como que a gente, voltando ali, falando daqueles jogadores lá, o Scarpa, Kleber, ou algumas pessoas, os jogadores do Palmeiras que fez investimento e que se deram mal na questão de o dinheiro fácil, né? Mas como eu imagino assim, como eu vou dar um exemplo meu, antes de conhecer a InvestX, foi me apresentado pelo Jason, um dos consultores de vocês lá, e eu fiquei quase um mês analisando, fui pesquisar a empresa, fiz um monte de coisa. Eu fiz um dever de casa. Mesmo assim, me disse, como que eu devo escolher, né, para não cair nessas armadilhas aí porque hoje todo mundo vira consultor, né, corretor de imobiliário, corretor de financeiro. Como é que o que te qualifica a ser? Como que eu vou buscar isso no mercado? Legal, esse tema é muito importante, tá? Muito importante mesmo, porque surgiram, né, com o YouTube, com o TikTok, até esses aplicativos de redes sociais, surgiram gurus de investimento, né? Esses gurus de investimento, eles não sabem do mercado, a maioria deles, tá? São pessoas comuns que leram alguma coisa e começaram a falar do mercado. Eles têm uma facilidade em comunicação, né? Isso é uma característica deles própria. Porém, eles não entendem nada do que eles estão falando, a maioria deles, né? E as indicações que eles fazem, até a CVM está bem em cima disso, né? Que é a reguladora de valores imobiliários do país, é a que tem poder de polícia, para tentar
controlar isso melhor, né? Então, primeiro esse tema, eles vendem investimento, vendem ações e muitas vezes existem objetivos atrelados a isso. Seja ele estar comprando aquela ação, indicar, as pessoas compram, depois ela vende. Isso se chama inside trading, né? Crime, a CVM. Então, existem várias pessoas do mercado financeiro, que não são do mercado financeiro, na verdade, que estão usando redes sociais para falar do tema. O segundo tema são os golpes financeiros, né? Tudo aquilo que paga mais do que a Selic, isso é uma coisa fato, tá? Tudo aquilo que paga mais que a Selic, existe algum risco atrelado a isso, tá? A Selic 13,75 é a taxa básica de juros. Uma renda fixa vai pagar isso para você. Tudo aquilo que pagar 16, 18, 19, 20, pagar mais, existe algum risco atrelado a isso, por isso que paga mais. Seja crédito privado, que o risco é do emissor, né, da empresa quebrar, seja alguma debenture que tem o risco da empresa debenturista, a empresa que emitiu a debenturista quem aplica, o debenturista de não receber o valor da debenture. Então, tudo aquilo que paga mais do que a Selic, existe algum risco atrelado a isso. Primeira coisa que o investidor tem que saber, tá? Então, quando você vai aplicar algo que te promete, já é algo estranho, tá? Não pode haver promessas no mercado financeiro, promessas de rentabilidade. Somente a renda fixa pode te prometer algo porque está atrelado a alguma coisa, seja IPCA, Selic, CDI, ou atrelado a pré-fixados, que é uma taxa fixa. Tudo que te promete algo, eu vou te pagar 4% ao mês. Você é uma renda pré-fixada? Não sou. Então tem alguma coisa errada. Ele não poderia estar prometendo isso, tá? Até porque 4% ao mês dá 48% ao ano. Né? O que essa pessoa vai investir para conseguir te entregar tanto acima da Selic, né? Então, com certeza, existe muito risco atrelado a esse investimento e a pessoa está te enganando, tá? Segunda coisa, entender onde você está aplicando. Onde você está aplicando? Tá vinculado a credenciada à CVM ou Banco Central? Isso é fácil, gente, de olhar. Vai lá no site da CVM e pesquisa. Tá ou não tá? Tá. Estou confiando, pode confiar. Existe aí o amparo da CVM, que é quem vai fiscalizar esse órgão, essa empresa de investimentos. Segunda coisa, essa empresa existe há quanto tempo? Qual é o histórico de rentabilidade dela? Isso tudo deve ser observado, tá? Porque os golpes financeiros existem a todo canto, tá? E outra coisa, existem muitas pessoas que vendem fundos para aplicação em day trade. Vocês devem ter ouvido falar isso, né? Pessoal, corram disso, tá? Por favor. Day trade é algo muito complicado. Quem trabalha nisso é difícil ganhar dinheiro. E eu conheço muita gente que já fez day trade. 98% perderam tudo que aplicaram, tá? 98%. Quem eu conheço que ganhou dinheiro são pessoas que já trabalharam em tesouraria de banco, tá? Vocês têm noção que uma tesouraria de banco é como a tesouraria do Santander, por exemplo, que tem gente que faz day trade, eles possuem, cada especialista, cerca de 7 telas, e são 15 especialistas falando um com o outro para conseguir operar. Vocês acham mesmo que um profissional vai ganhar de uma tesouraria de banco, gente? É muito difícil, tá? Então, assim, claro que não tenho como deixar vocês não fazerem o que vocês quiserem com o dinheiro de vocês, mas evitem pessoas que estão captando dinheiro para fazer day trade, que é muito difícil. Existe uma ou outra figura que consegue? Existe, mas é muito difícil. A maioria vai ser golpe, tá? Alguns golpes aqui em Balneário, em Itajaí, aconteceram ano passado e no outro, todos vinculados ou a day trade ou a criptomoeda, tá? Vamos lá, day trade. A pessoa nunca vai ganhar todo dia. Pode ser que ela perca muito um dia só e esse dia que ela perdeu, ela perca tudo que ela ganhou nos últimos 15, 20, 30 dias ou até meses. Então é um mercado muito complicado. Sem falar que pode ser que dê um circuit break, que é quando cai a bolsa 10%, não tem o que ela fazer. Se ela estiver posicionada, ela vai perder tudo. Porque... Mas, César, olhando essa questão, tu falou uma coisa que bastante interessante, eu percebi que esse mês, principalmente esse mês, devido à quebra do banco lá nos Estados Unidos, houve uma corrida muito grande para as criptomoedas. Tanto é que aumentou esse mês 15% o Bitcoin hoje. Eu concordo com você da questão de muitos day traders que deram golpe, estão atrelados à criptomoeda, porque na verdade não estão atrelados à criptomoeda. Foi o que aconteceu com não, alguns estão. Alguns realmente a gente fez estudo e estavam posicionados. Eles estavam realmente fazendo day trade e perderam tudo. Mas não tinha aquela qualificação de CVM, não tinha. Aí vamos olhar. Primeiro, se você está posicionado, no meu jeito, tá? No meu pensamento. Você está posicionado, você então tem uma qualificação, você é formado, você tem uma responsabilidade sobre o negócio, você tem todas as certificações da tua profissão.
Quando o cara pode ser qualquer coisa, mas o cara não tem qualificação nenhuma, são os gurus da internet aí, Exatamente. financeiro, o cara realmente não vai te entregar nada disso. Claro que pode, mas essas pessoas, esses investidores que investiram em bancos lá atrás, lá um grande banco. O Banco Americano. O Banco Americano, né? Isso não gera E aí você fala da criptomoeda que... Por que tu atrela essa corrida? Porque as pessoas sentiram muito mais, minha visão, né? Não entendo tanto do mercado, nem de cripto, nem tanto, eu estou entrando no mercado financeiro agora. Porque essa corrida tão grande, as pessoas confiaram muito mais na criptomoeda do que no próprio banco, porque o banco quebrou e todos os investidores perderam tudo. Isso aí é uma coisa, só para finalizar a parte de golpes, tá? Então tem muito golpe de day trade, pessoal que não tem certificação, assim, ó, quem pode fazer, gerir dinheiro de terceiros e aplicar por terceiros é a CGA. CGA é uma certificação de gestor de investimentos da Ambima. Quem tem CGA que pode gerir dinheiro de terceiros, tá? Só para deixar bem claro. Okay. Se a pessoa não tem CGA, ela não pode estar gerindo o teu dinheiro, tá? Segundo, criptoativo. Criptoativo ele tem muita volatilidade. Ele sobe 10, cai 20. Tu mexer com criptoativo em day trade é muito perigoso por conta disso, tá? E day trade ele não tem previsibilidade. Quando que uma grande baleia que a gente fala sai de uma wallet, que é uma carteira, e vai para uma corretora, é porque essa grande baleia está a fim de vender. E acaba um monte de gente vendendo atrás. Então não há uma variável atrelada para precificar o criptoativo. Uma ação, por exemplo, eu tenho fluxo de caixa, eu tenho quantidade de vendas, eu tenho funcionários, processo, tudo eu consigo qualificar para falar se aquela empresa tem ou não uma governança corporativa boa, se ela tem ou não uma boa previsibilidade de crescimento. Agora, o criptoativo não tem como saber exatamente se ele vai crescer ou não. O que aconteceu agora relacionado à quebra do Banco Americano e todo mundo correu para o Bitcoin? Porque o pessoal começou a achar que ia acontecer igual aconteceu em 2008. 2008 começou com um banco, começou a ter uma quebradeira geral em vários bancos e quem tinha dinheiro em banco começou a perder dinheiro. E o que se olhou para o Bitcoin? Vamos correr para o Bitcoin, que é uma reserva de valor nesse momento. Vamos correr para lá, porque os bancos podem quebrar. Então foi realmente algo que foi visto como uma segurança. E perceba que o Bitcoin cresceu muito. As outras cripto não cresceram tanto quanto o Bitcoin. Porque o Bitcoin é o criptoativo mais antigo que a gente tem, né? Entendi. E sim, ele tem uma segurança operacional bem legal, o Bitcoin. Agora, existem vários criptoativos que são bem complicados, né? NFT, que são bem imprevisíveis, né? O Bitcoin hoje... Se for falar, e não estou indicando investimentos, mas se for falar em criptoativo, é o único assim que eu vejo, junto com o Ethereum, né, que tem boa previsibilidade em termos de segurança de roubo de dados e de roubo de moedas. Né? Mas, de qualquer forma, é um investimento que é difícil de ter previsibilidade, é difícil de entender. O que se entendeu nos últimos meses é que ele segue muito a Nasdaq, por ser algo de tecnologia, um Bitcoin. Então, quando a Nasdaq cai muito, o Bitcoin acaba caindo muito também, né? Tirando essas últimas semanas em que houve essa quebra do Banco Americano. César, então, o pessoal tirou dinheiro para pegar o Bitcoin como reserva de valor nesse caso. Vamos lá. Eu não tenho entendimento de Bitcoin, eu não tenho entendimento muito lá e eu estou preocupado, tenho dinheiro, tanto é que o pessoal até saiu, eu vi muita matéria sobre se o Banco Inter, se o Nubank tinha dinheiro nesse banco. E eu, pelo que eu li ali, também estava preocupado com umas situações ali, vi que ações em empresas mais seguras, nesse momento, vamos supor, de indecisão, vamos supor assim, poxa, eu estou com medo que os bancos estão quebrando. Qual o conselho que tu daria para a pessoa assim, não, eu não tenho conhecimento em Bitcoin, em criptoativo, não vou investir nisso, mas eu quero tirar meu dinheiro. Aonde colocar esse dinheiro nesse momento? Tá, legal. Primeiro eu vou expressar minha opinião, tá? Não é indicação de investimento, por favor. Vamos lá. Ações, tá? Primeiro que foi ações americanas que estão sofrendo mais com isso, né? E você pode sim diversificar em ações internacionais, é bem interessante, tá? Tem fundos internacionais, existem várias plataformas para investir fora do país também, ou você pode investir no Brasil através de BDRs, né? Que são certificados de empresas internacionais negociadas na Bolsa Brasileira. Tá? Então você deve ter sim um pouquinho também, como eu sempre digo, diversificação é sempre bem importante. Tá? Quando a gente fala em ações, as ações são renda variável, elas são sempre variadas, todo dia elas são precificadas de acordo com o estado de espírito do mercado, digamos. Né? A diferença do teu imóvel é que o teu imóvel não está na bolsa, mas todo dia teu imóvel também está
ali mudando de valor. Até porque tu não consegue chegar para alguém e falar que você quer vender teu imóvel por 500 mil e vender na hora. Demora 2, 3, 4 meses. Se alguém oferecer 200 e tu vender, tu precificou a 200. Então, na verdade, há sim uma precificação do teu imóvel, mas não está na tela. As ações estão na tela todo dia, tá? Então, vamos lá. Em termos de ações, nós temos as blue chips, que são as grandes empresas do mercado. Temos ali Petrobras, Vale, algumas de energia, tá? Temos as medium caps, que são de média capitalização, tá? E temos as small caps e as micro caps, tá? Quanto maior a empresa, maior liquidez possui. O que significa liquidez? Vamos fingir que eu tenho 1.000 ações da Vale. Eu quero vender. Tu vai vender fácil. Tá? Uma microcap, se tu tiver 1.000 ações e tiver em giro 10.000 ações, essas 1.000 ações tu não vai conseguir vender a mercado. Porque se você vender a mercado, tu vai destruir o preço dela de mercado e vai entrar em leilão e tu vai perder muito dinheiro. Então, assim, por isso que a gente fala, né, que você deve diversificar até mesmo na bolsa, tá? Quando a gente fala em tipos de ações, tem essas 4, tá? Então, você deve ter, sim, grandes empresas, médias e pequenas. Por que ter as médias e pequenas? Porque a Magazine Luiza, a VEG, já foi microcap e medium cap. E hoje ela é blue chip. E quem investiu lá atrás cresceu com ela e hoje ganhou muito dinheiro. Então você deve ter exposição também em microcap, porque um dia essa microcap pode ser que vire blue chip uma grande empresa e você crescer junto com ela. Segundo, quando você fala em perfil de investidor, você deve ver o beta de cada ação. Vamos lá, o que é beta? Beta é a volatilidade de uma ação em relação ao benchmark, que é o Ibovespa. O que significa isso? Isso você tem acesso no site da B3, tá, pessoal? Ao beta de cada ação. Beta alto significa que quando a bolsa cai, essa ação cai muito mais que a bolsa. Tá? Quanto mais perto de 1 o beta, significa que mais essa ação segue a volatilidade da bolsa. Então, se a bolsa cai 1, normalmente essa ação cai 1 também. Eu falo normalmente porque é na média, tá, gente? Então, normalmente cai 1 também. Isso é o beta 1. E agora, a beta menor do que 1, essa ação ela tem tão pouca volatilidade que quando que a bolsa cai 1, ela cai 0,5. Isso é diferente de beta. Mas assim, ela vai ser tanto para menos quanto para mais, né, gente? Se a bolsa subir muito, ela também vai subir menos. E quanto maior o beta, mais ela vai subir. Obviamente que isso é na média, não é análise diária, tá? Então você deve também montar a tua carteira dessa maneira. Por isso que é importante ter um consultor, um assessor junto contigo, para montar de acordo com o teu perfil, tá? Então assim, quando você for montar, você deve ter essa visão. Hoje, os bancos estão sofrendo muito, tá? Então assim, é interessante quando que há alguma ação, algum banco, alguma empresa muito boa, com boa governança, com bom crescimento ao longo do tempo, como a VEG, por exemplo, começa a cair, você comprar um pouquinho, porque você sabe que essa empresa ela sobrevive a grandes problemas econômicos, a grandes crises econômicas, então tu vai ter a tranquilidade de saber que ela vai se recuperar. A VEG, por exemplo, ela está aí 100 anos, sempre crescendo. Petrobras também, Vale também, então você pode comprar com tranquilidade. Agora, tem empresas que você vai ter que comprar e ter a consciência que pode ser que uma grande crise ela venha a quebrar, né? Isso é natural, tá? Mas sempre é importante investir com consciência, tá, pessoal? Ter a ciência que quando você investe, você está investindo em renda variável. Então, hoje, eu não posso dar indicação de investimentos, mas você deve, se você tem, por exemplo, pouca aceitação à volatilidade, você vai para banco, vai para empresas energéticas, sempre analisando o beta. Quanto menor o beta, menor a volatilidade. Se você gosta de dividendos, você pode ir para chamadas vacas leiteiras. Vacas leiteiras porque elas dão muito leite, dão muito dividendos para você. Então, hoje, grande pagador de dividendos são empresas de energia, são empresas de petróleo, são empresas de commodity, que são as grandes pagadoras de dividendos da nossa bolsa, né? Vale, Petrobras, Engie, tem várias empresas interessantes para tu aplicar e conseguir dividendos. Abriu aspas de novo, né? Dividendos são os lucros das empresas. Quando você compra parte de uma empresa, você vira sócio de uma empresa. Se você vira sócio de uma empresa, você tem direito aos dividendos, que é os lucros da empresa. Tá bom? Eu particularmente fico babando aqui porque gosto muito desse assunto que a gente está tratando aqui no nosso canal hoje. Gosto muito dessa situação que a gente tem, por exemplo, do conhecimento, né? Foi abordado vários assuntos aqui, eu queria explorar um pouco mais agora, não dá para a gente colocar tudo aqui, questão de uma hora, né, César? Mas eu queria falar um pouco agora sobre a tua empresa. Perfeito. Do que você tem aí para vender o teu material para o nosso público, né? Falar com autoridade sobre o que uma empresa de investimento no mercado pode vir ajudar para o cliente, né? Eu faço negócio, hoje eu procuro
me tornei um capitalista, sem nenhum problema de falar isso, né? Tudo que eu usufruo hoje, eu usufruo de uma maturidade de que é uma somatória de experiência lá atrás. Temos experiências e vendas aqui. Eu sou mentor, o Hélio é dono de empresas que têm a venda na sua veia. Tudo se trata de pessoas. E imagina o seguinte, eu estou louco, eu estou com dinheiro, ou estou sem dinheiro, não sei, eu preciso de orientação para começar e eu preciso de uma empresa que me traga toda essa credibilidade que você falou. Acredito que a tua empresa é uma dessas, né? Não sou louco de falar que a tua é única, porque não é, a gente sabe disso, até você sabe. Mas vamos falar da tua empresa. O que a tua empresa tem de melhor, portfólio, no mercado para oferecer para o Hélio, para o Fausto, para a produção que está aqui, que é o Jurandir, que atende a gente bem pra caramba, que tem essa parceria, e aquela pessoa que ligou o nosso canal, é fã da gente, pô, hoje eu vou falar sobre Siga Dinheiro, eu quero investir meu dinheiro, eu quero ouvir o César e qual é o portfólio que eu tenho, cara. Tá, perfeito. Vamos lá. Primeiramente, né, quando você for investir, como eu disse anteriormente, observe se a empresa que você está investindo está credenciada na CVM, na Ambima, tudo certinho. Nós estamos, né? Okay. Nós somos uma consultoria de valores imobiliários credenciada na CVM. Nós temos uma asset também, a nossa asset também está credenciada na CVM, tudo certinho. Então, estamos aí no guarda-chuva dos órgãos reguladores, tá? E o nosso conceito hoje, como consultoria de valores imobiliários, é atender o cliente 360 graus. Ou seja, se ele precisa de consórcio, nós temos consórcio. Tá. Se ele precisa de planejamento patrimonial, nós temos planejamento patrimonial. Se ele quer investir em valores imobiliários e diversificar, nós temos fundo multimercado. Se ele quer uma carteira administrada, que é uma carteira só dele, com um gestor dedicado, que é um produto premium, nós temos carteira administrada. Se ele quer fazer um planejamento patrimonial, nós temos planejamento patrimonial, que é o que eu citei antes. Sim. Se ele quer uma gestão patrimonial, nós temos uma gestão patrimonial para entregar a ele, né? E agora a gente vai lançar mais alguns produtos, que são fundo de ações, fundo de participações e fundo de crédito privado, para conseguir diversificar ainda mais o dinheiro do cliente, né? Então, acredito que a gente consiga atender o cliente de uma maneira bem diferente que outras consultorias, outras assessorias, para a gente ter toda a gama de produtos que é necessário para a vida de um cliente em termos financeiros. Uma pessoa que quer, então, uma previsão, precisa de dinheiro para adquirir um veículo ou quer um patrimônio imobilizado, temos o consórcio. É até legal citar que via consórcio as possibilidades são inúmeras. Não só você pagar o consórcio, ser sorteado e tudo mais. A gente consegue hoje, vou dar um exemplo, né? Entregar para um cliente que quer comprar um patrimônio imobilizado de 2 milhões, conseguimos chegar nesses 2 milhões com ele se ele tiver R$1 milhão na mão, com juros quase zero. Como é que a gente faz? A gente faz vários títulos de consórcio, ele vai dando lance e daqui a pouco, com 1 milhão que ele tinha na mão, ele conseguiu os 2 milhões que ele precisava com juros quase zero. Porque a gente sabe, né, que o juros está 13,75 no mínimo no banco. Você vai pagar 18%, 20% ao ano, provavelmente. E com a gente, você vai conseguir um juros quase zero via consórcio. Seria o carro-chefe, consórcio? Não, não é o carro-chefe. Não? Qual que seria o carro-chefe hoje é o nosso fundo multimercado, tá? Nosso fundo multimercado é a nossa renda fixa. Essa renda fixa, hoje, a gente consegue bastante capitalização, tem bastante custódia, tá? A renda fixa, nós temos duas possibilidades. Para o investidor aí que quer juros mensais, como se fosse um aluguelzinho caindo na conta, e no vencimento, né? Parecido com o CDB que você tem no banco. Ô César, e hoje a InvestX, o escritório central está em Blumenau. Vamos lá. A InvestX é uma consultoria de valores imobiliários que abriu 2 núcleos expansivos que são independentes. Temos um em Blumenau, tá? E temos um no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul. E temos as nossas filiais, né? Temos 3 filiais, em Curitiba, Francisco Beltrão, Brasília e mais uma que está saindo agora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que são filiais daí. Aqui, nós em Caxias e aqui somos núcleos expansivos, que temos a gestão individual, lá são filiais. Então, a gente está crescendo bastante, tá? Só para voltar, nosso fundo multimercado é bem legal, porque é aquilo que eu falei antes, o fundo multimercado ele vai diversificar teu dinheiro, né? Então, você vai aplicar ali dentro, no lugar de você ter que pegar a tua corretora, você ir investindo, diversificando. Legal. Você vai investir no fundo multimercado, o fundo multimercado conta com 3 gestores, esses 3 gestores fazem reunião, conseguem analisar o macro, fazer simulações de mercado, fazer tendências de mercado e conforme aquilo que vai acontecendo, eles vão arrumando o portfólio. Então, assim, você do mercado, você que é investidor, que tem aí 1, 2 anos, que trabalha como médico, que tem a tua profissão já bem construída, você vai mesmo fazer sozinho seus investimentos, sendo que tem gestores que trabalham nisso há 10, 15, 20 anos que podem te oferecer uma gestão muito mais eficiente, com reuniões, com tendências de mercado, alocando o portfólio conforme a necessidade.
diversificando, que é aquilo que necessita. Então, realmente é algo muito melhor quando você investe através de fundos multimercado ou através de uma gestão ativa, tá? Ô César, vamos pegar aquela dificuldade que a gente começou até em off, que a gente conversou, que tudo se trata de uma questão de cultura, né? Falar de investimento hoje no Brasil, cara, é muito complicado porque você mesmo falou aqui, o pessoal vai ver aqui no decorrer dos programas que vê que resumindo, por falta de orientação, por falta de autoridade naquilo, ele se envolve em situações em que ele não domina, vai ficar refém, e a tendência dele está dentro dos 98%, 99% que você citou sobre o criptoativos, o cara não entende, coloca lá, o cara vai fazer day trade. Fiz muito isso, trabalhei na B3, fiz muito isso, fiz muito dinheiro com isso, eu sou um apreciador de criptoativos, faço dinheiro e muito bom com isso, eu sei que eu estou dentro daquele porcentagem porque eu sou obstinado, o Hélio me conhece, então, cara, por que tomar água, por que devo tomar água e qual a necessidade de tomar água? Ok. Hoje, quando tu fala da empresa ali, né, tu se tratou, olhou para a cama agora falando para o médico, né? Qual que é a estratégia que o César traz para o mercado? Agora estou falando de César, junto com a empresa que ele representa. Porque, ok, eu sou o Dr. Fausto, eu tenho a minha experiência, eu ganho 50k por mês, mas, cara, quer saber? Eu nunca ouvi falar em investimento, vive muito bem e tal. A tua empresa é especialista em dar esse portfólio para todo mundo, mas diz uma estratégia para o pessoal aí tua de chegar nesse novo cliente, que ele nem sonha ainda por questão de cultura, o cara deu certo, o Dr. Fausto estudou, deu certo, tá ganhando a grana dele, mas investir, segunda geração dele, terceira geração, que se dane nele. Eu estou aqui com a minha esposa, tenho 2 filhos, ele vai conquistar dele, ele vai usufruir até quando dá. Mas o que o César traz para o mercado, ou o que a empresa dele traz para o mercado, para o Hélio, que é um bom profissional, mas como é que tu conquista ele? Dá apenas uma estratégia para tu ficar à vontade, para assim, despertar o interesse dele para vir contratar os teus serviços como consultor e a empresa que está por trás de ti. Perfeito. A resposta é um pouquinho mais longa, mas eu posso estar? Tá, perfeito. Olha só. Estamos aqui para te explorar, parceiro. Quando a gente atende um cliente, a gente tem que atender o cliente e analisar tudo aquilo que ele necessita. Então, vão ser feitas várias perguntas, né? Quanto que ele tem de patrimônio, o que ele quer alcançar, o que ele acredita que é necessário para a vida dele, aquilo que ele busca ter, tá? Quando a gente atende um cliente, a gente vai analisar várias coisas, tanto investimentos, quanto gestão patrimonial, quanto risco de trajetória, tá? O que é risco de trajetória? Vamos lá. Primeiro eu vou falar de risco de trajetória, tá? Muito bom falar de risco. Tá. Risco de trajetória é o quê? Aquilo que você tem hoje, aquilo que você busca ter, aquilo que você é hoje, aquilo que você busca ser. Quais são os riscos nessa trajetória? Vamos supor um médico, certo? Eu sou médico, eu trabalho, ganho meus 50 mil por mês, como você falou, trabalho muito bem, me dou muito bem. E se acontecer alguma coisa comigo nesse trajeto? Se eu tiver uma doença, como é que eu vou fazer? Porque se eu não trabalhar, eu não ganho. Se eu não for fazer plantão, eu não vou ganhar. Então, nós temos o quê? Vários seguros de doença. Seguro-doença significa, caso você tenha uma doença, você vai receber um prêmio bem alto para você passar por esse empecilho da vida de maneira tranquila. Não estamos falando de morte, tá, pessoal? De doença mesmo, tá? Sim. Então, tem seguros-doença, modular, que são vários módulos, tem seguro-doença, que é um módulo só. Isso tudo, se vocês virem falar comigo, eu vou apresentar para vocês. A gente sabe, para justificar isso, que 80% das pessoas, durante toda a vida, têm algum tipo de doença. Então, somente por esse número que a gente sabe, 80%, você já deve ter um seguro-doença, né, para se proteger caso aconteça isso. Outra simulação, vamos supor que você é internado num hospital. Como é que você vai manter tua renda se você não trabalhar, você não ganha? Temos seguros renda hospitalar, que se você ficar no hospital, você mantém tua renda. Então, isso se chama análise de riscos de trajetórias. Vamos analisar o que você faz de profissão, se tua profissão depende de você, se você não trabalhar, você não ganha, para conseguir analisar se é necessário ou não você ter um seguro de vida para proteger a tua vida e proteger também teu plano. Porque vamos supor que a gente faz um plano patrimonial de um cliente para ele conquistar uma renda passiva no futuro de 30 mil e para isso ele precisa poupar tanto mês a mês. Então, tu poupa aí 10 mil por mês, com 60 anos você vai conquistar uma renda passiva de 40 mil até os 100 anos. E se no meio do trajeto tiver algum problema e tu não conseguir mais poupar esses 10 mil? Tu não vai conquistar aquela renda passiva de 40. Então, eu vou estar protegendo, além do teu salário, protegendo os teus objetivos no futuro também, com o risco de trajetória. Então, são várias análises que são feitas para conseguir realmente te deixar tranquilo e tu ter a tranquilidade de saber que aquilo que você quer vai ser alcançado, tá? Vamos lá. Você é uma pessoa que quer investir. Nós vamos te oferecer renda fixa, se for uma pessoa mais conservadora, por exemplo. Hoje, a nossa renda fixa, ela investe em imóveis, tá? Então, na ponta, acho que todo mundo sabe, né? Quando você investe num CDB, você está emprestando dinheiro para o banco.
tá, gente? Você está sendo credor. Quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo vai pegar teu dinheiro e vai investir em áreas estratégicas, saúde, infraestrutura. Então, tu está emprestando dinheiro. Então, toda vez que você aplica em algo que vai te pagar a renda fixa, você está sendo credor, tá? Então, você aplica em algo que vai te pagar em contrapartida a renda fixa, você está sempre emprestando dinheiro para alguém. Não acho que o teu dinheiro que está na conta corrente do banco, o banco não está usando, ele está usando também, tá, gente? E não está te pagando nada, inclusive. Só não colabora contigo. Verdade. Então vamos lá, a nossa renda fixa, tá? Você vai aplicar na ponta. A empresa que gerencia isso, ela investe em patrimônio real. Ou seja, patrimônio que não é uma ação, um empréstimo, etc. É algo real. Ele vai pegar o teu dinheiro e vai investir na área imobiliária. Isso é legal por quê? Porque você, investidor, você consegue ir lá e olhar o imóvel que está sendo investido com o teu dinheiro, tá? Então é bem legal por conta disso. E existe toda uma estrutura construída junto com o Banco Central e com bancos fiduciários para proteger teu dinheiro e botar garantias de pagamento em caso de algum problema com a empresa que é a credora, tá? Então, essa é a nossa renda fixa. Bem interessante, a gente compara muito com imóveis. Como eu disse, a gente vai investir em imóveis. Se você comprar um imóvel e você precisar de aluguel, existe risco de vacância, existe risco do imóvel, da pessoa não te pagar o aluguel, existe risco de danos patrimoniais. Com a gente, você não vai ter nenhum tipo de problema relativo a isso e vai receber seu aluguel mês a mês na tua conta. Então, a gente sempre compara ao ramo imobiliário de pessoa física, porque na ponta, nossa empresa que capta o dinheiro, ela investe em imóveis, tá? Boa. Então, a gente compara bastante. Vamos lá. Você é uma pessoa que gosta de comprar, gosta de ter empresas, né? Concorda comigo que você ter uma empresa é muito mais arriscado do que você ter várias empresas? Isso é nítido, né? Ainda mais se você escolher empresas de diferentes nichos. É isso que é a B3. Você comprar parte de uma padaria e receber lucros é que nem você comprar a Petrobras e receber lucros. Você vai virar sócio. É a mesma relação. E na B3 você tem a oportunidade de diversificar o teu dinheiro. Você vai conseguir comprar empresas de commodities, vai conseguir comprar empresas de energia, vai conseguir comprar empresas de varejo, empresas de avião. Então, tu vai diversificar na própria B3. Muito melhor, né? Sem falar que o investimento em ações é muito legal. Por quê? Porque aquilo que você investe, não tem como você perder mais do que você investiu. E o ganho é ilimitado. Né? Vamos supor, se você tivesse investido R$1.000 na Magazine Luiza ou na VEG, quando elas eram microcaps, você hoje vai ter R$100.000, teria R$100.000. Então, o crescimento é exponencial, pode ser exponencial, e a perda ela é somente o valor que você aplicou. E já que você está diversificado, seria uma perda pequena, né? Caso a empresa quebre. E é bem difícil, tá, gente? Porque as melhores empresas do Brasil estão na B3, tá? Toda empresa sonha em CSA, entrar na Bolsa de Valores. Então, lá estão as melhores empresas. E a melhor maneira de tu fazer isso é investir via nosso fundo multimercado, que vai ter parte do investimento em ações, vai ter parte do investimento em fundo de investimento imobiliário, que te paga dividendos, né? É até legal abrir um parênteses. O que é o FII, né? O Fundo de Investimento Imobiliário? É você comprar vários pequenos imóveis em diferentes lugares do Brasil e receber o aluguel por isso, né? É a mesma relação. É melhor você ser dono de um imóvel ou de vários imóveis? Obviamente, de vários imóveis. A tua diversificação de ser dono é muito maior, então o risco de você ter alguma perda é bem menor, tá? Então é isso que o nosso fundo multimercado faz. Ele vai ter parte em ações, parte em FII, parte em câmbio, que é dólar, e parte em renda fixa também, diversificando o teu dinheiro sempre. Ainda não lançamos, e o fundo de ações, obviamente, que a gente vai lançar agora, mês que vem, vai ser um fundo 100% em ações, que você também vai estar diversificando em ações através do fundo, tá? Então, as oportunidades são bem interessantes e a gente está sempre à disposição nesse sentido, tá? E vamos lá, se eu lembrei tudo, fundo multimercado, fundo de ações, renda fixa eu já falei. Planejamento patrimonial é aquilo que eu falei no início, nós vamos planejar o teu futuro, nós vamos ver qual é a tua capacidade financeira hoje de poupar e como você vai chegar até lá, quando você precisar poupar, como gerenciar esse dinheiro, quanto você vai poder utilizar para conseguir ter todo esse patrimônio em vida ou ter para a sucessão também. Então, nós vamos ainda te ajudar a usar esse dinheiro de maneira consciente e correta. E temos a gestão patrimonial. A gestão patrimonial, nós vamos controlar todo o seu dinheiro. Pode ser interno, ou seja, tudo que você tiver, a gente vai controlar através dos nossos produtos, ou pode ser a gestão externa, que a gente faz uma gestão externa também. Você pode continuar com o dinheiro no teu banco, no Santander, Itaú, enfim. E existe um profissional que a gente tem contratado que vai gerir esse teu dinheiro de maneira externa, através de um sistema aí que a gente está contratando. Então é bem interessante, tá? Viu? Fantástico, né? Cara,
Top pra caramba, eu fico aqui analisando quando você tá Precisa umas 4 horas para gente falar de cada um. Eu não consigo entrar em particular de cada um, gente, é bem complexo, assim, alguns deles, eu teria que ter uma reunião individual, mas eu consegui aí falar sobre isso. Cara, a gente tem sede de levar isso para as pessoas, porque a maior dificuldade que tem no mercado, cara, eu vejo assim, ó, tem um livro chamado Pai Rico. Não é o Pai Rico, Pai Pobre? Não é esse, é O Homem Rico da Babilônia, ele fala, não sei se você já leu esse livro, ele fala assim, são 3 pessoas com o cara mais rico lá da Babilônia, né? Nessa situação são todos amigos, eles falam, César, me explica, digamos que você é o cara, né? César, me explica, nós estudamos na mesma escola, moramos no mesmo bairro, nascemos na mesma cidade, como é que você ficou rico com a mesma professora e nós não? Cara, isso é fantástico, né? Eu me preocupo muito quando a gente traz pessoas com autoridade que nem você, assim, de coisa ficar muito corrida, técnica também, porque, cara, se um assunto ser muito bem explicado, a gente destrava lá do outro lado, várias pessoas vão influenciar na vida delas pra caramba, né? Por isso que no final tu vai deixar tua rede social direitinho, o pessoal entrar em contato contigo. Mas eu tava pesquisando aqui, cara, e a gente gosta dessa para dar uma blecada aqui. Cara, anota aí, ó, Eclesiastes capítulo 11, 1 e 2. Né? Não é o momento de culto agora, ninguém vai dizer amém, levantar as mãos, não é isso, mas tem tudo a ver com o nosso negócio. Olha só que sabe isso aqui, ó. Capítulo 11, versículo 1. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Tudo a ver com o que a gente está falando. E o 2, ele vai mais ainda. Aplique-o em vários lugares, em negócios diferentes, porque você não sabe a crise que poderá acontecer no mundo. Cara, tu acabou de citar isso aqui, Eclesiastes, né? Involuntariamente, ou até voluntariamente, ele não sabe o que está por trás de ti, você é um teólogo também, né? Vai que eu sou um teólogo. Quer ver, a diversificação é a melhor proteção que existe, né, sempre pessoal? Sempre será. A InvestX, quando eu fui conhecer a InvestX, hoje eu percebi que a InvestX quer chegar perto das cidades. Hoje, a Somos é uma parceira da InvestX, então, em Brusque, quando alguém quiser saber alguma coisa, quiser ser, sempre com o apoio do César ali, sempre fazer reunião, quem quiser fazer parte de investimento, quem quiser conhecer mais de todo esse portfólio de produtos da InvestX, pode chegar até a Somos ali e conversar com a gente vai dar a orientação, vai estar também trazendo o César para ir até a tua empresa, e também eu te orientando, tem outros consultores também em várias cidades, que a InvestX, mesmo que ela está em algumas cidades, mas vocês têm uns parceiros em outras cidades, né, César? Sim. E isso para que aproxime de vocês e que a gente possa estar levando esse produto. Eu acho de extrema importância hoje a questão de você ter a reeducação financeira, saber que você não... o Fausto falou num outro podcast, se eu acreditava, minha filha tem 18 anos, se eu acreditava que ela ia chegar aos 28. Claro, óbvio que vai chegar aos 28. Mas e aí? Né? Que eu estou fazendo financeiramente? O que eu estou fazendo? Então, a educação desde do empresário, do médico, do dentista e dos pais também, né? Que querem um futuro para os filhos, né? E começar, já que a escola não dá, os pais têm que começar a passar essa informação para os clientes. É legal até salientar, que eu não citei porque eu falei um pouco mais abrangente, mas eu também fui professor de educação financeira em uma plataforma aí na internet. Eu gosto muito, eu sou bem aproximado disso. Justamente porque no início da minha carreira eu estava com uma vontade grande de entrar nesse ramo, né? Eu entrei como consultor de investimentos no início, né? Então, eu não respondi a tua pergunta, por que tu não ficou na consultoria financeira? Porque o dia tem 24 horas, né? E eu não consigo encaixar mais do que pessoas, do que o meu horário existe. Quando que eu sou gestor de alguma coisa, consultor de equipe, eu consigo, né, gerir, ter um crescimento atrelado um pouco melhor do que ser um consultor em termos... Eu era consultor sozinho, né? Consultor independente. Então, por isso que eu acabei buscando novas oportunidades. E uma das oportunidades foi educação financeira numa plataforma. E depois eu fui... eu tinha uma coluna de um jornal do norte do estado. Chamado Pense Jornal, o nome do jornal. Eu escrevi por 1 ano e meio lá. Escrevia sobre visão macro de mercado, por que uma ação está caindo, por que a estatal está caindo, quando que o governo interferia em na Petrobras, por exemplo, por que interferia, o que é Selic, qual é a tendência inflacionária do país, etc. Legal. Uma coisa legal também, você que tem imóvel, pergunta para o teu pai e para tua mãe, que isso é legal fazer uma conta. Tem a calculadora do cidadão na internet, tá? Escreve lá no Google, calculadora do cidadão, você vai conseguir entrar lá. Lá ele te mostra quando que o teu dinheiro evoluiu somente em termos de inflação.
do ano que você colocar até hoje, né? Aí já prepara um gadernal do lado aí também. Prepara o gadernal. E isso, por que eu falei isso? Porque em 94 meu pai comprou um terreno, né? E hoje ele estava se gabando há um tempo atrás, hoje está valendo 100 e poucos mil, e eu mostrei para ele que o valor que ele pagou não subiu nem a inflação. Porque a inflação é o preço das coisas, né? Vocês lembram, né, pessoal? Um carro em 94 custava 18 mil reais, zero. Hoje custa 90. O Kinder Ovo custava 99 centavos, agora custa 10 reais. Isso é inflação, pessoal. Isso aí. Em alguns lugares, hiperinflação se chama, né? Quando que é muito alto, que nem na Argentina, que deu 100% agora. Eu vi um meme agora na internet que eu acompanho junto com os, né, da galera aqui, que o cara tá com um balde aqui tirando água e botando no lugar que tem água. Exatamente. Né, cara? A outra também, que tem duas meninas tomando banho assim na praia, uma onda, não era um tubarão, era 10 tubarão, e elas estavam com um copinho assim de suco, né, para não dizer cerveja, enfim. Brasileiro não dando importância à inflação. Então, o brasileiro, ele não sabe cara, a inflação. A inflação é o mínimo que deve valorizar o teu dinheiro. Aquilo que é acima da inflação é o ganho real. E você está ganhando dinheiro. Agora, se você ganhou menos que a inflação, está perdendo dinheiro. E é por isso que a gente critica tanto a poupança, né? Exatamente. E aí, jovem? Nós chegamos, excelente, né? Nós só temos uma hora, a gente predominou por... Quiserem perguntar mais coisas, eu estou aberto. Sou um livro aberto aqui. Não, eu queria fazer muito mais perguntas, mas só que o tempo, né? Vamos chamar outra vez, César, porque eu queria trazer para cá também aquela questão de falar sobre cada produto, ser mais aprofundado em cada produto, né? Às vezes, claro, você falou de uma maneira bem abrangente e bem curta de cada coisa, para que as pessoas entendam que existe um mercado para ele investir, existe para todos. Né? O que é conservador, o que é moderado e o que é o radical mesmo, que tem que quer investir de uma maneira mais radical, né? Mas fico meio feliz, obrigado, né, César? Queria agora que nesse momento aí para você mandar uma mensagem para os nossos ouvintes ali, alguma coisa, passar as tuas redes sociais, como faz para entrar em contato contigo ali, então fique à vontade. Legal. Primeiro eu quero repetir, né? Porque para mim essa frase, todo investidor deve ter consciência disso, tá? Eu conheci muitos investidores que não aplicaram essa frase, que eu já falei várias vezes hoje, e que investiram tudo num lugar só, seja Americanas, seja Oi, empresa Oi, seja tudo em ação, seja tudo numa debenture, e perderam quase tudo. Então, diversificação é a melhor proteção para o teu dinheiro. E segundo, poupe, construa patrimônio. Nunca é tarde, porém, quanto antes, melhor, tá bom? E a gente tem todos os produtos que vocês necessitam, tá? Contem comigo. Podem, obviamente, investir onde quiserem, dentro daquilo que vocês podem, mas contem com a gente em termos de fundo multimercado, fundo de ações, indicações de investimentos, carteiras administradas, renda fixa, planejamento patrimonial, gestão patrimonial, consórcio, nós temos tudo que vocês necessitam. Atendemos vocês em todos os sentidos, inclusive em securitização. Tá bom, pessoal? Quiserem falar comigo, meu nome é César. Na internet, no Instagram é bem fácil, é @César Maiochi, tá? Se fala Maiochi, por isso que eu falei que era italiano, mas se escreve Maiochi. CH, tá? né? MAIOCHI, né? Podem contar comigo, podem falar comigo que eu tiro dúvidas lá, oriento vocês, tá? E vai ser um prazer sempre voltar aqui quando for necessário. Eu agradeço a oportunidade, tá? E sempre que precisarem podem falar comigo. E parabéns aí também para você por estar aí nesse mercado também, e estar investindo e estar crescendo, que isso é bem importante. Podem contar comigo sempre, tá, pessoal? E aí, meu jovem? Então tá, galera. Porra, olha só. Muito bom. Tranquilo demais a gente poder sempre expandir o conhecimento, né? Saber que nós não estamos sozinhos nessa guerra, porque eu sempre vou traçar essa situação. Tem um monte de gente aí refém porque quer também, né? Porque assim como todo mundo tem história de vida, a gente vem matando leão todo dia, se superando e entendendo que o que te supera para fazer as coisas melhores é você acreditar em você mesmo, né, cara? Não espere ninguém para te pegar no colo e te ajudar, porque não vai ter, não vai existir. As pessoas têm interesse, está tudo certo, né? Não é pelo que você é, César, sim pelo que você tem que as pessoas te procuram. Assim como o Fausto. O ser humano é bem individualista nesse sentido. Cara, tá tudo tranquilo quando você tem uma meta, né? Nosso canal ele é feito para isso, para trocar ideias, para trazer pessoas com autoridades no seu assunto. Vai passar inúmeras pessoas por aqui. O mínimo que a gente quer é que você aqui, junto com a gente, tenha
o respeito de se ouvir, de escutar pessoas que estão anos na frente no sentido da autoridade dele e entender que se você aplicar o mínimo possível, você vai evoluir. Essa que é a verdade. Estou muito feliz, muito contente. Não esquece de dar um like no nosso programa aí, o Siga o Dinheiro, no nosso podcast. Compartilhe, pega um pedacinho aí que você achou interessante, mande para o teu amigo, se inscreva no canal. Nós estamos felizes aqui. Tem esse baita de mentor, empresário do meu lado, Hélio César Essel, galera. O que tem só tem César aqui na mesa hoje. Exatamente. Né? Eu falo, Fausto, assim, quem vê minha vida, quem vê nossa vida, né, Fausto, é bastante corrida. E a gente fica muito feliz. Esse momento aqui, que na verdade é 1 hora de programa, mas nós estamos aqui eu estou desde as 7h30 aqui na frente do estúdio aqui. Aí eu vou, tomo um café, dou uma leitura no quem vai ser nosso entrevistado, tudo direitinho, para que a gente possa levar o maior conhecimento para vocês. O nosso intuito aqui, muitos falam, mas por que tu faz mais isso, Hélio? Você tem tanta coisa para fazer. Eu falo, poxa, se eu puder, como o Fausto diz, destravar essa questão financeira na vida de vocês, eu fico muito feliz mesmo, porque essa mudança que eu tive do meu pensamento fez com que eu chegasse até aqui, né? E é muito importante a gente ver as pessoas hoje adormecidas, e é importante, gente, vocês saberem aonde vocês vão estar daqui a 10 anos, a 20 anos, então, e lá vocês vão precisar de dinheiro, né? Tanto para a saúde, para você ter uma vida mais... uma aposentadoria realmente, porque eu não acredito que o sistema previdenciário vai conseguir até o final, que eu chegar meus 70 anos, 75 anos, Nem bancar. quero também, cara. Também não é meu Nem objetivo, quero. mas muitas pessoas pensam, vou me aposentar. Não. É. Então, se a gente passar o conhecimento para vocês do que vocês podem estar poupando pouco agora, mas está recebendo muito lá daqui a 10, 20 anos. Luz composto, né, Hélio? Pô, é fantástico, entendeu? Quando vocês entenderem isso, rapaz, então se a gente levar uma mensagem de você mudar de vida, uma pessoa mudar de vida, nós já estamos felizes. Obrigado, gente. Como o Fausto falou assim, não esqueçam de dar um like lá, compartilhar esse vídeo para mais pessoas, ajuda o programa, a gente faz com muito carinho, com muita dedicação, o Siga o Dinheiro. É isso aí. César, muito obrigado, cara. Obrigado. Deus Eu que abençoe aí, agradeço. muito furo no teu trabalho, se tratando de finanças, muito dinheiro no teu bolso, cara, para você poder, assim, acima de tudo, ajudar as pessoas, principalmente no teu conhecimento, com a autoridade. Tem gente sedenta para te ouvir, tem gente sedenta te modulando agora, querendo, eu quero ser que nem aquele cara que tá com um blazer falando desse jeito, enfim. Galera, não sabe a história que tá por trás disso e quer saber, nem vale a pena, o negócio é resultado mesmo em entregar, sou apaixonado por isso. Eu adoro pessoas, eu gosto de pessoas, porque eu sei que quando o ser humano ele se dedica naquilo que ele quer fazer acontecer, o negócio acontece. E se for para o bem, meu irmão, glória a Deus por isso. Galera, abraço, sucesso. Até mais. Até mais. Até Valeu. mais, gente. Valeu.